Aleluia. Vamos adorar o nome do Senhor. Amém. Deus, mais uma vez segura em minhas mãos. Minha alma aflita pede tua atenção. Cheguei no nível mais difícil até aqui. Me ajude a concluir. Quando penso que estou forte, fraco eu estou. Mas quando reconheço que sem ti eu nada sou, alcanço os lugares impossíveis. Me torno um vencedor. Estou sentindo minhas forças ir embora, mas tua presença me renova nesta hora. Vem e me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe. Sou humano, não consigo ser perfeito. Vem e me leva além. Deixa o Senhor te levar além nessa tarde. Deixa o Senhor fazer mais por você nessa tarde. Deus, mais uma vez, segura em minhas mãos. Minha alma aflita pede tua atenção. Cheguei no nível mais difícil até aqui. Me ajude a concluir. Quando penso que estou forte, fraco eu estou. Mas quando eu reconheço que sem ti eu nada sou, alcanço os lugares impossíveis. Me torno um vencedor. Estou sentindo minhas forças ir embora, mas tua presença me renova nesta hora. Vem e me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe. Sou humano, não consigo ser perfeito. Vem e me leva além. Me ajude a ousar com minha fé. Sou pequeno, eu não sei ficar de pé. Sou dependente, tão dependente. Vem, Senhor, ao meu favor. Me ajude a ousar com minha fé. Sou pequeno, eu não sei ficar de pé. Me dá tua mão, me tira do chão. Vem me ajudar. Estou sentindo minhas forças ir embora, mas tua presença me renova nessa hora. Vem e me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe. Sou humano, eu não consigo ser perfeito. Vem e me leva além. Estou sentindo minhas forças ir embora. Vem, Senhor, vem e me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe. Sou humano, eu não consigo ser perfeito. Vem, Senhor, e me leva além. Me leva além. Que nessa tarde, aqui para mim é tarde, para você pode ser noite. O Senhor está dizendo assim: deixa que eu te levo além. Deixa que eu te levo além nessa noite. Deixa que eu te levo além nessa tarde. Deixa que eu faça algo novo. Deixa que eu mudo a história. Eu sou Deus que ainda muda a história.
Eu sou Deus que ainda mudo do cativeiro. Eu sou Deus que ainda faço o leão dormir. Eu sou Deus. Não se preocupa. Não se preocupa com quem se levanta contra a tua vida. Não se preocupa com quem fala de ti. Os planos, os projetos não vão se cumprir, porque o dono da promessa, aquele que te fez a promessa, ele é fiel para cumprir. Ele te chama, ele te segura pela mão e fala assim: eu te levo além. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Ele quebranta teu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto e como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te aguarda. Então quer, ore em qualquer lugar. Eis aqui a nossa vida. Usa, Senhor. Usa. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Ele transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Então, ele usa nessa noite. Usa-me, Senhor, como flecha. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto e como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Nessa tarde ele sonda o teu coração. Ele fala assim: eu quebranto, eu mudo a história, eu transformo a tua casa, eu encho o teu coração com a minha presença. E eu vou te usar. Te usarei para as nações. Eu te usarei para os caídos. Levantará aqueles que não têm força. Eu quebranto teu coração. Eu transformo. Enche-me e usa-me. Sonda-me, oh, quebranta-me, transforma-me, enche-me, eu uso sim. Sonda-me, oh, quebranta esse coração, Senhor. Senhor, usa, Senhor Jesus, que a minha voz possa, Senhor Jesus, ser uma voz que cura nessa noite, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto e como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado
Usa-me. Talvez quando você se encontrava no teu quarto, chorando, como Ana, com amargura de alma, o Senhor olhava para você com olhos de misericórdia e dizia: ei, eu ainda sou Deus que te levanto, eu ainda sou Deus que cura ferida, eu sou Deus que sonda os teus pensamentos e o teu coração. Eu ainda sou Deus que não te deixei só. O mundo pode te abandonar, mas eu não te abandono. Eu não te abandono. Eu não te deixo só. Senhor, usa-me, Senhor. Aleluia. Essa música, esse louvor, eu gosto muito de estar adorando, porque me faz eu me lembrar de quando o Senhor me chamou. De quando o Senhor me viu, eu sentada na beira de uma calçada, aonde o Senhor, Ele sabia os pensamentos do diabo para mim. Ele sabia quando o diabo olhou para mim e disse assim: eu vou matar você, eu vou ceifar a tua vida. E o Senhor falou assim: não vai, não vai, porque eu tenho projeto. Aonde o nome era como não prestava, o Senhor falou assim: eu mudo a tua história, eu mudo o teu nome, eu te dou um sobrenome, eu te dou uma família, eu faço de você derrotada a vencedora. Mas não desista, se você quiser, eu quero te abençoar. E o Senhor dizia para mim, quando eu louvava nesse louvor, que muitas pessoas precisam ser levantadas para ser ponte e luz na vida de muitos. Assim como Ismael cresceu e foi flecheiro, Deus quer usar você como flecha. Deus está sacando você da aljava dele e vai te lançar. Você vai ser flecha no meio da escuridão. Mas eu não estou vendo nada, apóstola. Eu não estou enxergando nada. Está tudo preto, está tudo escuro. O Senhor fala assim: eu sou sua luz. Eu sou a ponte. Eu sou aquele que te levanta. Eu sou aquele que te guia. Eu sou a direção. Eu sou o que sou, eu sou o grande eu sou. Simplesmente adore. Adore. Se você quer, eu quero. Apenas isso. Se você quer, eu quero. Amém? Deus abençoe. Pastora Simone, louvado Senhor pela tua vida. Obrigada, minha querida. Que Deus te abençoe grandemente. Muito forte. Muito forte. Amém. Eu estou meio rouca, porque eu venho pregando aí quase a semana toda. E é como eu disse, né? O meu braço direito é a minha filha. Aí quando ela não tá, eu levo sozinha, mas a voz já tá bem cansada mesmo. Mas em nome de Jesus aí, na quinta-feira, Milena vai estar aqui em nome de Jesus, adorando ao Senhor. E quem não a conheceu no último culto, né, vai estar conhecendo ela aí em nome de Jesus, para a glória de Deus. E eu quero aqui externar o meu carinho muito grande mesmo por todos vocês, pastora Fabiana, pastora Alexandra, ao apóstolo, que eu não me lembro o nome dele, ao apóstolo da outro culto, e todas as irmãs intercessoras por esse ministério, né? É um ministério onde tem curado, é um ministério onde tem levantado vidas, e eu pude sentir isso em uma oração que eu fiz pela madrugada, apresentando a live, apresentando o culto. E o Senhor dizia em meu coração: ali eu tenho curado, ali eu tenho levantado, aleluia. Ali eu tenho feito, por quê? Porque as mãos do Senhor, Ele não desampara aqueles que fazem a obra dele por amor. As mãos do Senhor, assim como Agar, ela saiu errante por aquele deserto, e o Senhor não desamparou Agar, o Senhor não deixou Agar, o Senhor não abandonou Agar, o Senhor diz assim: eu não abandonarei vocês, por mais que a luta seja grande, por mais que o deserto seja grande, mas eu ainda preparo fonte de água no meio do deserto. Eu ainda sou o mesmo que fez a promessa e cumpre. Glória a Eu Deus. senti a presença Aleluia. do Senhor. Aleluia. Glórias. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Eu tenho aqui uma palavra que eu quero deixar, está lá em Salmos 23, isso todos já conhecem, que é: o Senhor é o nosso pastor, nada não nos faltará. Nos faz em verdes pastos, guia-nos mansamente às águas tranquilas, refrigera as nossas almas, guia-nos pelas veredas da justiça por amor do seu nome.
Ainda que nós andássemos pelo vale da sombra da morte, não temeríamos o mal algum, porque tu estás conosco, a tua vara e o teu cajado nos consolam. Prepara-nos uma mesa perante nós, na presença dos nossos inimigos, unge as nossas cabeças com óleo, o nosso cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida e habitaremos na casa do Senhor por longos dias. Louvado seja. Não vamos orar, não dá início ao nosso culto. Senhor, grande Deus, meu Pai amado, Pai Celestial, obrigada, Senhor, mais uma vez, por estarmos aqui, Senhor, reunidos na Tua presença. Obrigada, Espírito Santo, por já se fazer presente aqui entre nós, Senhor, pois Tua palavra diz, onde dois ou mais se encontram reunidos no Teu nome, ali o Senhor já se faz presente. Senhor, obrigada, Senhor, mais uma vez, Senhor, obrigada por estarmos aqui, Pai. Quero te agradecer, Senhor, pela vida do apóstolo, Senhor, que está aqui conosco, trazendo a palavra, Senhor, que vem diretamente de Ti, Senhor. Usa o Teu filho, Senhor, grandemente, Senhor. Usa, Senhor, teu filho para cada um que está aqui, Senhor, que nenhum deles iam sair, papai, com os corações vazios. Obrigado mais uma vez, Senhor. Envia já os teus anjos aqui ao redor, Senhor, de cada um, papai, guardando este culto, Senhor, de todos os dardos inflamados que o inimigo tenta jogar para tirar e distrair este culto, Pai, dos teus filhos. Obrigada mais uma vez, Senhor. Quero te agradecer, já te entrego para este culto na mão do teu filho, o apóstolo, Senhor, Davi Garcia, que aqui já se faz presente. Amém. Apóstolo, pode ficar à vontade. Perdão. Fabiana, esqueci, né? Antes, Oi? vamos entregar toda a autoridade para ele, mas abaixo do Espírito Santo. É o Espírito Santo aqui é que administra, é ele que manda, é ele quem faz, é ele que já chegou, já está conosco. E agora, né, passamos a autoridade abaixo do Espírito Santo, a nossa autoridade passamos para o senhor Davi Garcia. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, glória a Deus. É uma alegria muito grande estar com vocês, uma honra, né, de participar desse momento aqui, de juntos podemos aprender mais sobre a pessoa maravilhosa do Espírito Santo. E a ponta dos meus dedos, eu não sei se vocês estão vendo, mas na minha mão direita já está manifestando a prata, e na minha mão esquerda está manifestando o ouro. Então eu sei que Deus vai fazer grandes coisas hoje, e se você olhar na palma da sua mão, você pode olhar na palma da sua mão e que você vai ver como alguns gríteis, são pequenos brilhos na sua mão. Se você tiver um celular e quiser ligar a lanterna, eu não sei a luz que você tem onde você está, mas você já pode ver que já tem sinais aí acontecendo. E a minha mão esquerda, interessante, que ela já está destilando óleo. E o Espírito Santo está me dizendo aqui que ele já está curando pessoas aqui. Tem pessoas aqui que sentiram uma dor muito forte no seu estômago, uma queimação muito forte domingo passado. Queimava muito forte o seu estômago. Receba a cura agora em nome de Jesus. Não há distância para que o poder do Senhor opere. Eu aprendi isso com o profeta T.B. Joshua. Ontem, você por volta de 6 horas da tarde, 6h30, você sentiu uma dor muito forte na sua testa. O Senhor está te curando agora. Receba a cura agora em nome de Jesus. Quem mais está vendo esse sinal de pó de ouro e pó de prata na sua mão aí, querido? Eu sempre perguntava ao Senhor por que vem o sinal do pó de ouro e o pó de prata. É porque Deus é o dono do ouro e Deus ele é o dono da prata. E quando Deus dá o sinal do pó de ouro e pó de prata, é porque está chegando uma provisão da parte de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Mas eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 13, no versículo 13. É um texto bem conhecido nosso, mas é um texto que traz muitas revelações preciosas e poderosas da parte do Senhor.
diz assim: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Eu vi uma irmã aqui postando que a sua mão também está com óleo. Geralmente está na ponta dos dedos aí, é algo muito forte que está acontecendo. Porque eu estou ministrando aqui de um lugar muito especial. Eu estou ministrando para a sua vida do nosso quarto de oração, nosso lugar secreto de oração. E esse lugar aqui é um lugar muito especial para nós, na nossa casa, onde nós encontramos com essa pessoa maravilhosa do Espírito Santo. Amém? Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos algo aqui muito importante. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo nos alcançou no dia que nós erguemos as nossas mãos, entregamos as nossas mãos, entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, levantando as mãos, entregando a vida a Ele. A graça que nos alcançou quando ainda nós estávamos distantes do propósito, do destino com o qual Deus já tinha desde a eternidade para nós. A graça que nos perdoou, a graça que nos aproximou diante do Pai, através da fé e através de Cristo Jesus. A graça, nós poderíamos falar aqui hoje a noite toda sobre a graça. O favor imerecido de Deus que nos alcançou. Mas o apóstolo Paulo continua dizendo, e o amor de Deus, que amor de Deus tão tremendo que nós temos todos os dias desfrutado, e nós vemos a manifestação desse amor através da vida de Cristo Jesus, através da sua morte e ressurreição, pelas nossas vidas e perdão pelos nossos pecados. Mas eu quero falar com você, e a comunhão do Espírito Santo? Existe 3 categorias na vida cristã, e a maioria dos cristãos, eles passam a viver essas 3 categorias ou essas 3 fases na sua vida cristã. A primeira delas é a fase das experiências. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós desfrutamos de muitas experiências com Deus. A respeito de você orar de manhã cedo e acontecer algo na hora do almoço, à tarde, nós temos muitas experiências com Deus, através da oração, através da adoração, através do jejum, através da meditação da palavra. E o que acontece? Muitas pessoas ficam somente nesse nível de experiências. Mas existe mais 2 níveis, porque a presença do Espírito Santo, ela você alcança através de níveis. Mas a dimensão da glória de Deus, a dimensão para você viver a glória de Deus, ela é medida por dimensões. Então a presença são níveis, mas a glória são dimensões. Então muitos ficam na experiência, mas eu quero dizer para você que o Senhor tem sempre mais para aqueles que desejam e buscam mais do Senhor. Um dia eu perguntei ao Senhor, Senhor, o Senhor tem alguém favorito? Ele falou assim, não, eu amo todos. Porém, tem alguns que me amam mais, que têm mais sede, mais fome de estar comigo, de buscar a minha face e de caminhar com o meu Espírito Santo. Então, a primeira fase é a fase das experiências. A segunda fase é a fase do relacionamento. Então, muitas pessoas se relacionam com Deus no seu lugar secreto de oração, no seu quarto fechado de oração, no seu lugar de intimidade ali, que tem encontros com Deus diariamente. Tem pessoas que buscam um relacionamento com o Senhor através da palavra. E nesses encontros e nesse relacionamento, Deus se manifesta também com muitos milagres, com muitas curas, com muitos sinais. Deus se manifesta também trazendo diversas experiências. Mas o que eu quero falar para você aqui hoje é que existe o terceiro nível, que é a comunhão com o Espírito Santo. A comunhão, ela é muito mais que experiência. Ela é muito mais que relacionamento. A comunhão é um nível de intimidade que o Senhor Jesus deseja que a sua igreja tenha com o Espírito Santo. Mas a comunhão,
ela precisa, no mínimo, de 2 pessoas. Então, você e a pessoa do Espírito Santo. Então, quando você começa a ter uma comunhão com o Espírito Santo, você começa a receber da parte do Espírito Santo na sua vida a presença, a unção, a manifestação, os dons começam a fluir da sua vida de uma forma poderosa. Existem muitas pessoas que se movem nos dons, mas não conhecem o dono dos dons. Tem muitas pessoas que se movem em muitas coisas, têm muitas experiências com Deus. Mas mais que as experiências que nós podemos ter, o Senhor deseja que nós tenhamos uma comunhão. E a comunhão com o Espírito Santo, ela demanda tempo. Ela demanda entrega. Ela demanda retidão. Quanto mais nós nos rendemos a essa comunhão, mais nós vamos desfrutar do seu amor, da sua presença, da sua pessoa. Porque o Espírito Santo, ele foi tão notório na vida e no ministério de Jesus, que Jesus ele não abriu mão dessa comunhão. A Bíblia diz que o anjo Gabriel apareceu a Maria dizendo que o poder do Altíssimo viria sobre ela. E o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, iria gerar Jesus no ventre de Maria. Então nós vemos ali o Espírito Santo em operação, trazendo e produzindo a vida na vida de Maria, com o qual ela ia gerar o Salvador do mundo. Nós vemos que quando Jesus saiu das águas, o Espírito do Senhor veio sobre ele. O próprio João Batista reconheceu de uma forma simbólica do Espírito Santo vindo sobre Jesus. Mas quando nós olhamos para Lucas capítulo 4, nós vemos que o Espírito Santo ele levou, ele conduziu, ele guiou Jesus ao deserto. E a Bíblia diz que Jesus entrou no deserto cheio do Espírito Santo. Então Jesus entrou em um nível. Mas em Lucas capítulo 4 também diz que Jesus saiu do deserto no poder do Espírito Santo. Então Jesus entrou cheio e saiu do poder. E eu quero fazer uma pergunta para vocês aqui nessa tarde, ou à noite onde vocês estão. Você só quer viver cheio, ou você quer viver no poder, ou ser cheio? Porque aquilo que você deseja, anseia e busca, é o que o Senhor vai desatar na sua vida. Então, até aqui, antes de Jesus receber o Espírito Santo, quantos milagres nós vemos na Bíblia relatados que Jesus fez? Nenhum. Mas depois que o Espírito Santo veio sobre Jesus, a sua fama se divulgou por todos os lugares. Os cegos viam, os paralíticos andavam, os mortos eram ressuscitados. Milagres poderosos, extraordinários aconteciam. Então, se o próprio Jesus contou todo o tempo com o Espírito Santo, por que vai ser diferente no nosso tempo? Por que vai ser diferente na nossa vida e nos dias de hoje? Então, o Espírito Santo, ele deseja com você e ter com você uma comunhão. Porque o Espírito Santo é uma pessoa que ouve, uma pessoa que fala, uma pessoa que sente. É uma pessoa que está hoje edificando a igreja para encontrar com o noivo. O Espírito Santo está preparando a noiva, a igreja de Cristo, para ter um encontro com ele. Então, quando nós olhamos para o livro de Romanos, no capítulo 8, diz assim: o Espírito Santo nos ajuda. Então, muitas pessoas não têm a humildade de chegar e falar: Espírito Santo, me ajuda. Eu estou passando uma situação na minha casa, estou passando uma situação no meu casamento, estou passando uma situação no meu trabalho, estou passando uma situação no meu ministério. Espírito Santo, me ajuda. A Bíblia diz que o Espírito Santo te ajuda. Jesus nunca pediu para os seus discípulos fazerem algo sozinho.
Jesus pediu para os seus discípulos esperarem o Espírito Santo vir. E depois que ele viesse, eles fossem revestidos de poder, eles iam sair e seriam testemunhas de Jesus aonde eles estivessem. Então o Espírito Santo, ele deseja te ajudar. Às vezes você fala assim, mas essa situação aqui é uma situação tão pequena, por que eu vou incomodar Deus com isso? Mas quando você anda numa comunhão com o Espírito Santo, ele está disposto a te ajudar, que seja numa pequena coisa, em algo muito grande. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo nos ajuda. Então, para o Espírito Santo nos ajudar, e nós temos a consciência disso, nós precisamos entender quão é preciosa essa comunhão que nós precisamos ter com Ele, para nós desfrutarmos dessa ajuda maravilhosa da parte dele. E uma coisa que eu tenho aprendido, esses 17 anos que eu sirvo ao Senhor, mas que eu realmente comecei a buscar uma intimidade mais profunda, um nível mais profundo com o Espírito Santo, foi a partir do ano de 2012, que é onde eu entendi que o Espírito Santo, ele é uma pessoa tão presente como Jesus foi para os seus discípulos, como ele é tão presente para nós nos dias de hoje. E quando eu entendi essa pessoa maravilhosa, essa pessoa tremenda, eu comecei a me envolver e buscar essa comunhão com o Espírito Santo. E eu posso te dizer que coisas extraordinárias começaram a acontecer. Então, eu pregava, eu profetizava, Deus me usava nos dons, milagres aconteciam, mas eu não conhecia o Espírito Santo numa comunhão mais profunda como hoje. Então, quando eu entendi que essa comunhão que Jesus teve, que Jesus é o modelo, Jesus é o nosso modelo principal a seguir. Quando eu entendi que aquilo que Jesus fazia, realizava e manifestava, ele contava diretamente com a pessoa do Espírito Santo, e Jesus desejou a mesma vontade para os seus discípulos, e deseja a mesma vontade para a sua igreja nos dias de hoje, isso mudou a minha vida. Eu vou compartilhar aqui 3 testemunhos com vocês, e como está aqui em Romanos 8:26, que o Espírito Santo nos ajuda. Em algumas traduções diz assim, em nossas fraquezas. O que é fraqueza? É debilidade, falta de força. O que é fraqueza? É aquela pessoa que está precisando, isso mesmo, Romanos 8. Acho que a conexão dele caiu, houve algum imprevisto, mas ele deve voltar logo. As coisas começam a acontecer de uma forma sobrenatural. Então, eu estava compartilhando aqui com a pastora Alessandra, eu recebi um convite para encontrar com o profeta T.B. Joshua. Recebi uma ligação na quinta-feira, me ligaram do México dizendo assim, o profeta gostaria que você fosse para a Nigéria. E eu perguntei, mas daqui quanto tempo que eu preciso ir? Ele falou assim, isso era quinta. Você precisa ir na terça-feira. E aquele dia eu tinha R$500 no bolso. E você tem ideia quanto é uma passagem para a África? E naquele momento, eu fui para o joelho. Coloquei meu joelho no chão e falei, Espírito Santo, talvez essa é a única oportunidade que eu vou ter para conhecer o profeta T.B. Joshua. E o senhor sabe que o meu sonho, eu tenho um sonho no meu coração, 15 anos no meu coração que eu tenho esse sonho de conhecer esse profeta. E naquele dia, eu coloquei o meu joelho no chão e falei, Espírito Santo,
a tua palavra diz que o Senhor nos ajuda. Então me ajuda a ir para a África. E o que aconteceu? Isso foi na quinta-feira. Em 60 horas, eu comecei a receber ligações, pessoas começaram a entrar em contato comigo, pessoas começaram a me perguntar se eu ia para a África, e pessoas começaram a se mobilizar para que eu fosse. Inclusive, tem um homem de Deus aí que está junto conosco aí, que foi um desses canais que Deus usou e abençoou a minha vida para que eu fosse. E na terça-feira eu estava embarcando para a Nigéria. E ficando ali 7 dias com o profeta TB Joshua, o profeta disse assim, vocês não vão embora, vão ficar mais 7 dias. E ficamos ali 15 dias com o profeta TB Joshua. Então, aos meus olhos humanos, isso era impossível. Mas isso que eu quero dizer para você, quando vocês têm uma comunhão estreita com o Espírito Santo, aquilo que era impossível se torna possível. Aquilo que antes não podia ser feito, realizado, se torna possível na vida daqueles que creem. Então, a comunhão com o Espírito Santo, entenda uma coisa, o que eu tenho aprendido. Nessa comunhão com o Espírito Santo, muitas vezes, você vai ter que ver o que é urgência e o que é emergência na sua vida. Você vai ter que ver o que é prioridade, o que é que você pode deixar para depois, mas o que é prioridade que você tem que fazer agora. Eu vou te dar mais outro testemunho. Todos os testemunhos que eu estou te dando é para a glória de Deus. Nós começamos uma igreja nova, essa cidade fica a 210 quilômetros da nossa cidade, de Lavras. Eu sou mineiro, moro em Minas. E o que aconteceu? Veio um casal participar dos cultos da nossa igreja e uma conferência que nós fazemos todo ano, que é a Conferência do Espírito Santo, Sedentos do Espírito Santo, essa irmã veio e ela foi curada. E ela voltou para a sua cidade, passou alguns meses, nós não vimos esse casal mais, mas chega num domingo, eles chegam na igreja e disseram assim, o Espírito Santo nos dirigiu a congregar aqui na igreja com o Senhor. E nós estamos dispostos a vender a nossa casa na nossa cidade, mudar para Lavras e congregar na igreja. Eu falei, não façam isso. Precisamos de uma direção do Espírito Santo. Nós não queremos honrar a pessoa do Espírito Santo, queremos honrar esse ministério, porque sabemos como Deus tem feito através desta obra que o Espírito Santo está à frente. E eu falei assim, vamos orar ao Senhor. E nisso, eu falei assim, vamos marcar um culto e vamos convidar as pessoas para participar. E nós fizemos o culto sábado passado. Tinha 32 pessoas católicas. As 32 pessoas católicas aceitaram Jesus. 4 pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. Curas, eu não tenho nem como te dizer, tantos testemunhos que aconteceram e estão chegando até hoje. E marcamos um segundo culto. Só que o proprietário do local que nos cedeu para fazer o culto, ele falou que poderia fazer somente uma vez por mês, não a cada 15 dias. E o que aconteceu? Uma diretora de uma escola ficou sabendo o que aconteceu, encontrou esse casal e disse assim, eu tenho um salão no centro da cidade, lá cabe 100 pessoas e vocês podem fazer o culto do dia que vocês quiserem. Então, qual que é a diferença que eu estou te dizendo? A comunhão com o Espírito Santo vai atrair as pessoas. A comunhão com o Espírito Santo vai manifestar o seu poder, a sua presença, vai se manifestar de uma forma que não tem como as pessoas questionarem. Não tem como as pessoas dizer o que aconteceu, o que se passou. Agora imagina, essa família está vindo congregar na nossa igreja, estão andando 210 quilômetros para ir e voltar para assistir um culto. São
praticamente 2 horas de carro da nossa cidade à cidade deles. E o que aconteceu? De todas as pessoas que foram, eles já estão se mobilizando para levar outras. E tudo o que aconteceu foi tão natural, e como eu disse para eles, quando o Espírito Santo está na frente, as coisas começam a acontecer naturalmente. Começam a fluir naturalmente. Pedro passava, mas a sombra de Pedro que curava. Deus usava as mãos de Paulo para fazer coisas extraordinárias, porque Paulo, ele tinha uma comunhão direta, distinta com o Espírito Santo. Pegava lenços que tocavam ali no seu corpo, na sua pele, e era levado a pessoas. E essas pessoas eram curadas. E uma das coisas que o profeta T.B. Joshua nos ensinou foi: fique com ele, até ele se revelar a você. Passe tempo com ele. Fique a sós com ele. Porque na comunhão é onde vai se ativar na sua vida a atmosfera de sinais, milagres, maravilhas e a manifestação da sua presença. Amém? Então, quando nós saímos somente da parte de experiência, da parte de um relacionamento que às vezes é um relacionamento raso, para uma comunhão mais profunda, as coisas começam a acontecer na nossa vida de uma forma extraordinária. A pastora Alexandre estava me perguntando, mas como que é essa história aí que você já foi, né, em nações, e volta de nações, e chega de nações, e está saindo de novo para nações? Então, vou te contar. Há alguns anos atrás, eu liderava um movimento de plantação de igreja em todo o Brasil. Eu pregava todos os dias, todos os finais de semana, onde você imaginar no Brasil. Mas um dia o Espírito Santo falou para mim assim: a partir de agora, quem vai fazer a tua agenda sou eu, não é você mais. O Espírito Santo me tirou do cenário durante 2 anos. E esses 2 anos, eu comprei uma barraca e eu subia para uma montanha, é uma serra que tem aqui na nossa cidade. À noite você vê 12 cidades. E eu ficava ali 3 dias dentro daquela barraca, orando e jejuando. Orando e jejuando. E eu descia no 3º dia. E todas as vezes que eu descia, os resultados na igreja eram resultados impressionantes. Mas eu comecei a ver que nessa comunhão com o Espírito Santo, tinha dons que eu não movia, eu comecei a mover. Tinha milagres que antes não acontecia, começaram a acontecer. E um dia eu questionei o Espírito Santo: Espírito Santo, eu não te pedi isso. Ele falou: você não pediu, mas através da sua comunhão comigo, eu estou liberando isso sobre você. Porque quando você está em comunhão com alguém, vou te dar um exemplo aqui. Você vai no churrasco. Você está lá sentado, tem um churrasqueiro fazendo churrasco. Ninguém sabe quem é o churrasqueiro. Mas quando o churrasqueiro sai ali da churrasqueira e começa a passar perto de você, você vai identificar rapidamente quem é o churrasqueiro. Por causa do cheiro da fumaça. Por causa do cheiro que ele está ali, porque ele está tendo um contato direto com a fumaça. Então, quando você tem um contato direto, uma comunhão plena com o Espírito Santo, aquilo que está sobre ele começa a vir sobre ti. Começa a emanar na sua vida. Começa a desatar na sua vida. Porque só de você estar com ele naquela atmosfera lá, a unção já está sendo desatada aí. Oh, obrigado, Espírito Santo. Só de você estar com ele, a presença dele começa a envolver você. E eu já vou liberar uma palavra aqui. Se amanhã você entrar na igreja, você entrar no lugar e as pessoas começarem a cair no chão, pessoas começarem a cair endemoniadas, pessoas começarem a cair, falam: o que aconteceu? Você passou, eu caí. Esse é o impacto
impacto da sua comunhão com o Espírito Santo. Você não vai precisar nem orar. Mas só de você ter essa presença impregnada em você, vai começar a ativar a manifestação do Espírito Santo. Eu estava pregando agora, no mês de março, no México. Deus me levou 3 vezes no México em menos de um ano. A primeira vez que eu fui, o Senhor curou uma pessoa da surdez. A segunda foram 6. Mas eu vou te contar aqui 3 testemunhos que foram muito fortes. Eu poderia contar muitos, mas eu quero contar só 3 para você, para a glória de Deus. Chegou uma jovem, com 16 anos, e o culto já tinha acabado. E o irmão dela falou assim, você poderia orar pela minha irmã? Ela tem um desvio muito sério na coluna, um problema muito sério na coluna, e ela vai fazer a cirurgia quinta-feira. Isso era no domingo. Falei, tudo bem. Aí eu orei por ela caiu no chão. O irmão dela falou para mim assim, e agora? Falei, agora o quê? Ela está curada. Mas assim, rápido? Falei, lógico, já está curada. E a mãe dela levou ela no médico na segunda-feira para fazer a preparação, para fazer a cirurgia, que ela ia colocar 8 pinos na coluna. E chegando lá, o médico olhou e falou assim, ó, você está diferente, o que aconteceu com a sua coluna? Parece que você está reta e parece que você está com a sustentação melhor na sua coluna. E levaram ela e fez os exames. E na terça-feira eu estava voltando para o Brasil. E o telefone da pastora tocou e essa irmã, ela chorava, ela glorificava a Deus. Ela foi imagina algo sobrenatural que estava passando. E quando a pastora desligou o telefone, ela disse assim, o senhor lembra que o senhor orou para uma jovem assim, sabe? Eu lembro. Então, a sua mãe ligou agora, o médico observou que a coluna da jovem está alinhada, calcificada, aonde precisava colocar os pinos foi calcificado, ele não sabe explicar o que aconteceu, mas a cirurgia está cancelada e esse testemunho de cura e milagres é verídico, real, para a glória de Deus. A segunda coisa que aconteceu num culto, eu estava ministrando e o Espírito Santo disse assim, eu estou curando pessoas com problemas sérios nas juntas dos seus braços. E eu liberei a palavra. E, de repente, veio muitas pessoas na frente testemunharem, mas eu observei que tinha uma irmã ali que estava um pouco ansiosa, ela estava um pouco diferente das outras pessoas. Ela queria contar, expressar o que estava acontecendo. E eu pedi um intérprete para perguntar para ela o que aconteceu, e ela diz assim, quando esse homem de Deus orou, eu senti um fogo muito forte envolvendo os meus braços, mas eu vi uma luz brilhando na minha face. E ela dizia assim, por que eu estou testemunhando isso? Porque eu tinha paralisia facial. E quando essa luz brilhou, o movimento da minha face voltou naturalmente. E eu estou totalmente curado. Então, na comunhão, eu vou liberar essa chave para você. Na comunhão com o Espírito Santo, você não faz, é Ele que faz. Na comunhão, é Ele que se manifesta. Na comunhão, é Ele que realiza. Na comunhão, é Ele que estabelece. Então, na comunhão com o Espírito Santo, nós vemos que Jesus ele passava a noite toda. Jesus se isolava para lugares solitários. Para quê? Para ter uma comunhão com o Espírito Santo. E quando Jesus vinha, o que acontecia? Todos os milagres que você já sabe, que estão na Bíblia. Mas algo que eu quero dizer para você, as pessoas tocavam em Jesus e o poder saía de Jesus. E que poder era esse? Era a presença, era a manifestação do Espírito Santo na vida de Cristo. Então, se amém, glória a Deus, obrigado, Espírito Santo. Se amanhã alguém pôr a mão em você e falar, nossa, eu senti um choque. Eu senti algo muito forte saindo da sua vida e tocando a minha. Fique tranquilo. Isso é natural. Isso é natural para quem vive uma comunhão.
Porque quando você caminha num nível de comunhão mais estreito com o Espírito Santo, você vai conhecer o Pai de uma forma que você não conhece. Você vai conhecer o Filho de uma forma que você não conhece ainda. E você vai conhecer a palavra de Deus de uma forma que você não conheceu até os dias de hoje. Então, entenda uma coisa. A comunhão com o Espírito Santo seja com todos vós. Essa comunhão não é só para pastores, não é só para apóstolos, líderes. Essa comunhão é para todo cristão, todo servo e toda serva de Deus que deseja. Essa comunhão ela está aí disponível para todos. Eu ouvi as pessoas dizendo, eu oro 2 horas, 4 horas, 6 horas, 8 horas. Eu falei, Deus do céu, como que esse povo tem tanta oração para orar assim? Mas eu entendi que através da comunhão, isso é possível. E eu comecei a fazer isso. E um dia o Espírito Santo entrou no nosso quarto de oração. Ele me lançou para bem longe. E aquele dia ali, eu fiquei horas e horas sendo ministrados por ele. Mas no outro dia eu falei, Espírito Santo, o Senhor está aqui mesmo? Passa a mão no meu cabelo. Quero sentir que o Senhor está aqui comigo. E de repente a mão veio e passou sobre o meu cabelo. Eu olhei para um lado, para o outro, não vi ninguém. Falei, Espírito Santo, isso é você mesmo. Passa a mão de novo no meu cabelo. E ele fez. E um dia eu cheguei muito tarde do monte e deitei no sofá. Disse, vou esperar um pouco aqui e depois eu vou dormir. E de repente eu estava com o olho fechado, olhando em línguas. E eu senti que alguém sentou do meu lado, que eu senti o sofá baixar. E eu escutei baixinho assim, ó. Aí eu pensei assim, minha esposa veio orar comigo. Só que eu adormeci ali no sofá. Acordei bem tarde. E no outro dia eu perguntei para minha esposa, você foi lá orar comigo ontem na sala? Ela falou, eu não. Eu fui dormir e nem vi a hora que você chegou. Então quem estava orando comigo? E algo assim sobrenatural aconteceu, não tem um mês. Eu falei, Espírito Santo, eu quero acordar esse horário na madrugada para orar. Mas se eu colocar o despertador, vai acordar meus filhos, eles vão despertar, e criança você sabe, né, quando desperta. Então só me chama para orar. E de repente, de madrugada, fez assim no meu ombro. 3 vezes. Nitidamente, eu senti a força de uma ponta de um dedo assim. Foi 3 vezes. Aí eu entendi que era ele. Queridos, quando você desfruta da comunhão, você desfruta de um nível de unção, de revelação, de poder que você não imagina. Muitas pessoas querem o poder, muitas pessoas querem a unção, muitas pessoas querem a presença. Eu quero a comunhão. Por quê? Porque a comunhão vem a presença, a comunhão vem a unção, a comunhão vem a revelação, a comunhão vem a glória de Deus. Então, se você já está na comunhão, tudo aquilo que o Espírito Santo pode fazer, pode realizar, estabelecer, você vai desfrutar. Você vai operar de uma forma sobrenatural, como ele deseja que você se mova. Eu preguei numa conferência agora, em Rondônia, sobre o Espírito Santo. E foram coisas espantosas que aconteceram lá. Mas o mais espantoso que aconteceu foi no segundo dia, eu estava com os olhos fechados, eu estava tão concentrado ali no louvor, na adoração, e eu falando com o Espírito Santo, manifesta a tua presença, manifesta realmente os teus feitos dessa noite, que pessoas aqui sejam levantadas para sair de uma zona de conforto, um nível raso, para um nível profundo em comunhão contigo. E eu estava ali adorando, buscando ao Senhor, e de repente eu senti que os meus pés saíram do chão. E acabou o culto, o Espírito Santo fez coisas incríveis, para a glória de Deus. Tem pessoas aqui que o Senhor vai alinhar sua coluna, o Senhor vai tocar as vértebras da sua coluna,
O Senhor vai curar você de dores aqui, nessa região aqui. Prepara, porque hoje o seu milagre vai chegar. E naquele momento ali que eu senti que os meus pés saíram do chão, eu fiquei um pouco assustado. Mas eu continuei com os olhos fechados, aí nisso o pastor subiu, o apóstolo subiu, me chamou para ministrar. E quando acabou um culto, o irmão chegou para mim e falou assim, eu vi você saindo do chão, viu? Mas eu não contei isso para ninguém. Mas é que o Espírito Santo disse, quando você entra no nível de entrega, ele te dá um nível que você não viveu, não caminhou ainda. Vai olhar para a vida do profeta T.B. Joshua, vai olhar para a vida de Benny Hinn, vai olhar pela vida de Terry Osborne, vai ver a vida de Kathryn Kuhlman. São pessoas que queriam mais e mais e mais. E antes de eu orar para você, eu quero deixar mais um texto aqui. Está no livro de Jó, no capítulo 42, versículo 1. Jó, capítulo 42, versículo 1. Então respondeu Jó ao Senhor, bem sei que tu podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havia dito, e eu falarei e te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Olha aí. Jó vivia uma vida de experiência, era um homem reto, íntegro, sincero diante do Senhor. O próprio Deus deu testemunho de Jó. Mas Jó tinha experiência, Jó tinha um relacionamento, mas não tinha uma comunhão. Agora ele mesmo diz, antes os meus ouvidos ouviam falar de ti, mas hoje os meus olhos te veem. O Senhor tem muito mais para você. O Senhor tem muito mais a liberar, a fazer, a realizar na sua vida. A minha esposa se move muito de um dom profético. E Deus tem usado ela de uma forma sobrenatural. Mas ela chegou no nível, em uma comunhão com o Espírito Santo, que aquilo que a pessoa está pensando, ela escuta. Isso é possível? É. Isso é possível porque quando você está numa comunhão com o Espírito Santo, querido, você começa a mover em um nível, numa dimensão que o natural não pode mover, mas o sobrenatural sim. E como eu estava contando para o pastor Alexandre a respeito das viagens para o exterior, a glória de Deus, eu sou de uma cidade pequena chamada Nepomuceno, sou filho único, e eu recebia muitas palavras proféticas dizendo, o Senhor vai te levar às nações, o Senhor vai levar, vai trazer. E eu ficava pensando, Deus, como será isso? Mas o dia que eu entendi que, como o Espírito Santo, ele move homens e mulheres de um lugar para o outro com um propósito, eu entendi que Deus nunca leva um profeta sem um propósito a uma nação. E nisso veio um casal de profetas dos Estados Unidos ministrar na nossa igreja. Nós já recebemos aqui pessoas dos Estados Unidos, do Chile, Singapura, da África, da Argentina, da Colômbia, do México e Guatemala também. E quando esse casal de profetas veio dos Estados Unidos, ele disse assim para mim, hoje o Senhor te deu a chave da nação, para as nações, mas hoje o Senhor te entrega um molho de chave para outras nações. E quando eu entendi aquela palavra e disse assim, com o Espírito Santo, nessa comunhão com o Espírito Santo, ele vai te levar a países que você nunca pensou em ir. E ele vai trazer você de países que você nunca pensou em chegar.
Então, por que eu estou te dizendo isso? Porque tem pessoas aí que estão me ouvindo, tem sonhos, tem promessas. Tem pessoas aí que têm um chamado lindo de Deus. E às vezes a gente olha para o natural, a gente olha para o recurso, a gente olha para o meio, a gente olha pela nossa estatura. Mas eu quero dizer uma coisa para você, o Espírito Santo olha ao seu coração. O Espírito Santo, ele olha para dentro de você, ele conhece e sabe a tua estrutura. E se você, nessa tarde, nessa noite, você decidir se render ao Espírito Santo mesmo, dizer, Espírito Santo, eu quero ter essa comunhão contigo, ele vai te surpreender. Porque quando você começa a caminhar com o Espírito Santo, não é você que vai, é ele que te leva. Não é você que faz, é ele que realiza. Não é você que estabelece, é ele que se manifesta. É ele que se manifesta. Então entenda uma coisa, esse trabalho que vocês têm feito, esse culto online, vidas, nações estão sendo abençoadas. Vidas estão sendo alcançadas. Não pare, continue. Porque a minha oração é que o Senhor levante tantas pessoas que têm uma comunhão tão plena com o Espírito Santo, como Cristo teve, como Paulo teve, como Pedro teve, como esses grandes homens de Deus tiveram. Que você seja uma resposta para a sua nação. Que você seja uma resposta para a sua cidade. Rei Bandai, Sou, Fenera, Amacébia. Que você seja uma resposta para a sua família. Eu tenho uma amizade muito grande com o pastor Ricardo Rodrigues, do Centro Mundial do Avivamento. Nós conhecemos há 10 anos atrás. Todo ano eu vou na Colômbia. E um dia ele me liberou uma palavra muito forte. Tivemos com ele agora no Brasil, ele esteve no Rio Grande do Sul. E quando ele liberou aquela palavra, eu entendi que mais do que nós desejamos encontrar com o Espírito Santo, ele deseja mais encontrar com você do que você pensa. E eu vou ser bem sincero com você. Quando você desfruta dessa comunhão, as coisas começam a acontecer de uma forma tão rápida e acelerada na sua vida, que você fica assim, meu Deus, como isso é possível? E o pastor me ligou agora, tem alguns dias do México, me dizendo assim, as igrejas que você foi, quer que você volte. As que você não foi, quer te conhecer. Então, vem para o México de novo, para você ficar mais 12 dias aqui. E eu estou indo, para a glória de Deus, de novo. Mas eu quero te contar aqui 2 testemunhos para a glória de Deus. Eu cheguei numa igreja centenária. Essa igreja, quem fundou essa igreja era um mexicano que foi trabalhar nos Estados Unidos e conheceu o avivamento da Rua Azusa. E essa igreja tem mais de 100 anos ali no México, e eu fui ministrar nessa igreja. Essa igreja era responsável por mais 300 igrejas no México. E o pastor me chamou para conversar, conversou bastante, e eu falei, e agora, Espírito Santo? Eu sei que você vai fazer. E ele falou para mim assim, deixa o Espírito Santo te usar. Eu falei, amém. A primeira pessoa que o Espírito Santo curou foi a esposa dele. A esposa dele recebeu uma unção tão forte que ela foi ao chão e se levantou e tomou o microfone da minha mão. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu aqui agora? E ela dizia assim, toda igreja que me conhece, eu sofri um derrame e eu perdi um movimento do lado do meu corpo. Mas quando esse homem de Deus orou por mim, veio um fogo tão forte que começou a destravar aqueles membros que estavam paralisados. E aquela mulher saiu, ela falou assim, para provar que eu estou curada, eu vou mirar aqui um piso, a junta de um piso, e vou caminhar em linha reta. E aquela mulher fez isso e voltou. E Deus realizou muitos milagres ali. Pessoas foram curadas de coluna, problemas sérios de coluna, problemas hérnia de discos, pessoas que tinham diversos problemas de saúde, pessoas que tinham caroço no corpo do tamanho de uma azeitona, do tamanho de um ovo. O Senhor curou, aquilo desapareceu. Foi notório o que Deus fez. Aí, esse pastor, no final, ele disse assim, irmãos, nós tínhamos uma expectativa do que Deus ia fazer através
esse brasileiro. Mas ele disse algo para mim que a maior expectativa que ele tinha é que o Espírito Santo iria fazer. Então é isso que eu quero te dizer agora. Quando você entrar nessa comunhão para buscar o Espírito Santo, entra com expectativa. Entra com expectativa. Cria uma expectativa no reino do Espírito, porque a maior expectativa está nos céus esperando o seu encontro com Ele. E o segundo testemunho que eu quero dar aqui, eu fui pregar numa igreja também muito grande no México, e o pastor falou para mim assim, ó, você não pode pôr a mão na cabeça de ninguém. Esse negócio das pessoas caírem no chão aí, nós temos uma equipe muito bem preparada, e ele falou assim, ó, e você vai ter que trabalhar de uma forma diferente hoje. Eu falei, meu Deus, porque eu sei, irmão, o que o Espírito Santo vai fazer. E eu falei, Espírito Santo, o que eu vou fazer agora? Não pode pôr a mão na cabeça, não pode cair no chão. Ele falou assim, sabe o que ele falou para mim? Obedeça a minha voz e siga as minhas instruções. Só isso. Irmãos, eu chamei as pessoas que tinham problema de saúde na frente. E vieram muitas pessoas, de todos os problemas de saúde que você imaginar. E o Senhor disse assim, você não vai pôr a mão em ninguém, você só vai liberar uma palavra. E eu comecei a liberar palavras. E as pessoas diziam, não, eu sou essa pessoa. Então procura o caroço aí. Não, sumiu. Não, mas eu quebrei o tornozelo, como você disse, mas meu tornozelo está movimentando, eu não podia fazer isso. Eu tinha um problema, eu tinha falta de cartilagem no joelho. Você falou que o Senhor estava colocando cartilagem no joelho. Aqui meu joelho está grosso, eu não podia ajoelhar, então ajoelho, eu não podia... Então foi. Aí, irmãos, o Espírito Santo falou assim, agora você vai chamar as pessoas que querem receber a unção. Eu falei, meu Deus, mas eu não posso pôr a mão. Ele falou, você não vai pôr a mão, você vai pôr a ponta do dedo. Eu falei, Espírito Santo, não vai pôr na cabeça, vai pôr na testa. Eu falei, amém. Aí chamei, irmãos. E a igreja inteira foi na frente. A igreja toda veio. O pastor levantou e ficou observando. E eu falei assim, vocês querem receber a unção do Espírito? Amém! Aí eu peguei, irmão, esses 2 dedinhos e falei, então receba a unção. Irmãos, o Espírito Santo foi todo mundo pro chão. Foi o obreiro, foi o intercessor, foi os membros, e o pastor ficou assustado. E de repente, o Espírito Santo falou assim, eu estou curando 2 pessoas que têm um caroço no corpo, do tamanho de um ovo nessa região aqui, entre as costelas, e uma pessoa que tem uma do lado direito do corpo e tal. Eu falei, irmãos, o Espírito Santo está curando você agora, sai do seu lugar e vem aqui, irmãos. Veio 2 mulheres. E uma mulher chamou até a pastora e disse assim, pastora, você sabe que eu tinha isso. E ele falou que o Espírito Santo estava curando, eu tomei posse e eu estou curada. Olha aqui para você ver, eu não tenho mais nada. Aí nisso o Espírito Santo falou assim, agora, muitas vezes os sinais são para os incrédulos, mas também são para avivar a fé daqueles que têm fé. E de repente o Espírito Santo falou assim, olha, pede isso para olhar nas mãos. Irmãos, tinha mão lá, parecia que tinha lambrecado com ouro e outras mãos com prata. Mas você via de longe, assim, doía até os olhos. E aquele pastor viu tudo que Deus fez, pessoas foram salvas, liberou uma palavra profética para 2 casais que estavam naquele culto. E um deles, depois, eu fiquei sabendo, eles foram conversar comigo, o pastor levou para conversar comigo, era um casal de empresários, de uma multinacional naquele lugar. E Deus falou tão profundo com eles, que não tinha como contestar aquilo que o Senhor Espírito Santo disse. Então, por que eu estou te falando isso? Porque naquele dia o pastor chegou diante da igreja e falou, irmãos, a gente nunca pode limitar aquilo que o Espírito Santo pode fazer. A gente nunca pode dizer para o Espírito Santo o que pode e o que não pode ser feito. Mas a gente tem que dar liberdade para ele fazer. Porque muitas vezes, quando nós não damos essa liberdade, é nós que perdemos aquilo que ele pode fazer, manifestar e estabelecer na nossa vida. Amém? Eu vou dar aqui para você 5 minutinhos, se alguém tem alguma pergunta para fazer. Esses dias para trás nós fizemos um podcast, foi muito bom, sobre a pessoa do Espírito Santo. Se você quer fazer uma pergunta, faça, porque eu já vou orar para você.
e o Senhor vai manifestar o seu poder de curas e milagres aqui hoje. Pode abrir o seu áudio aí e fazer a pergunta, mas do que nós estamos falando, amém? Pastor Davi, tem uma Sim, pergunta. Assim, sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo. O que é que você pode deixar para a gente, assim, para se tornar mais sensível para ouvir a voz, né? É jejum, é monte? Como é que a gente pode ter esse relacionamento com o Espírito Santo? Boa pergunta, hein? Boa pergunta. É o seguinte, eu vou te contar uma experiência minha e depois vou te ensinar uma chave. Nós tínhamos comprado forro para fazer o forro da igreja. Nós compramos material para fazer o forro e o pessoal que foi instalar o forro pediu para mim comprar mais ferragem, mais metalon. E eles me disseram, nós vamos terminar o trabalho às 5 horas da tarde, você já nos paga, tá tudo certo. Só que quando eu fui comprar a ferragem, eu desenterrei o dinheiro, desenterrei R$300. E eu cheguei na igreja e falei, Espírito Santo, nós não temos esses R$300 para pagar o pessoal à tarde. Ele falou, eu sei. E porque eu tinha que comprar o material para eles continuarem fazendo o serviço. Sabe o que o Espírito Santo me disse? Vai tomar um café. Eu falei, Espírito Santo, eu estou precisando de R$300, não tem caixa, e só manda eu tomar um café? Aí que está o segredo. Eu falei, aonde o senhor quer que eu tome um café? Ele falou, na rua tal, na lanchonete tal, no endereço tal. Cheguei lá, pedi um café, falei, já que é para tomar um café, me dá um quibe também. Peguei um quibe com queijo, mineiro gosta de queijo. Comi um quibe. Falei, Espírito Santo, e agora? Ele falou, toma outro café. Então me dá outro café. Tomei outro café e tô lá. De repente, o dono da lanchonete veio e falou, pastor, como você está? Tudo bem? Falei, graças a Deus. E quantas bênçãos? Rapaz, as bênçãos que nós estamos colocando no forno na igreja. Até comprei um metalon aqui, ó. Aqui a nota, toma a nota para você ver aqui. E ele pegou aquele papel, pôs no bolso e saiu. Foi para a cozinha e eu fiquei lá sentado, no balcão, tomando meu café. Falei, Espírito Santo, eu vou embora. Ele falou assim, não, espera mais 30 minutos. E eu, tudo bem, fiquei lá sentado, eu olhei no relógio. Na hora que deu 29 minutos, o dono da lanchonete veio, pastor, como que o senhor está? Eu falei, estou bem. Eu gostaria até de saber quanto que eu estou devendo aqui, que eu preciso ir embora. Ele falou, não, o senhor não está devendo nada, não. O senhor é uma bênção na nossa vida, o senhor é uma bênção na nossa família. Aqui, ó, a notinha que o senhor me entregou, que Deus abençoe, pastor. Vai dar certo lá, fique em paz. Deus vai honrar a sua fé. Aí eu fui para a igreja. Cheguei lá na igreja, sentei no escritório, falei, Espírito Santo, e agora? Falta 2 horas para a gente pagar o pessoal. O que eu vou fazer? Eu não quero dar cheque, eu não quero dar cheque pré-datado, o compromisso foi à vista. Ele falou, você está preocupado com o quê? O dinheiro está no seu bolso. Eu falei, dinheiro no meu bolso? Aonde? Ele falou assim, abra a nota do produto que você comprou. Aí eu abri a notinha, estava ali R$300 naquela nota. Então, o que você me perguntou, como ouvir a voz do Espírito Santo? Primeira chave, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. O Espírito Santo fala quando você aquieta, quando você silencia a sua voz, a sua vontade, o seu querer, o seu eu. Quando você se silencia, aí você fica propício a ouvir a sua voz mais nitidamente. Amém? Então o Espírito Santo pode falar na tua mente, o Espírito Santo pode falar no teu coração, o Espírito Santo pode falar no seu espírito. A oração e o jejum, com certeza, são chaves poderosas. Porque quando você ora e jejua, a sua sensibilidade espiritual aumenta. Eu vou até liberar outra chave aqui. Quando você está jejuando e orando, um período. Agora, o jejum e a oração tem que ser com propósito. Eu fui para a igreja agora, nós fizemos um movimento de oração na igreja da meia-noite até as 3 da manhã. Aí, na outra semana, eu fiz a oração das 5 às 7 da manhã. Mas semana passada, eu fiz um jejum de 3 dias somente na água. Foram 3 dias consecutivos. Então, o jejum e a oração, ele aumenta a sua unção 10 vezes mais. Muito forte. Então, como ouvir a voz do Espírito Santo? É
você ser sensível, porque o Espírito Santo fala todo tempo. É você ser sensível à voz, à direção dele. E como identificar a voz do Espírito Santo? Aí que todo mundo me pergunta, mas como identificar a voz do Espírito Santo? Porque existem 3 vozes. Existe a sua voz, a voz da sua consciência, existe a voz do inimigo e existe a voz também do mundo. Mas como identificar a voz do Espírito Santo? A voz do Espírito Santo é uma voz inconfundível. Quando ele fala, você sente paz no seu espírito. Testifica no seu espírito. Aquilo ali que vem como uma confirmação, aquilo que muitas vezes vem como uma testificação no seu espírito. Então você não tem dúvida. Porque se a voz é sua, você vai ter medo. O Senhor não nos deu um espírito de medo, mas de fortaleza e moderação. Se a voz é de outra que não é do Espírito Santo, você pode ter dúvidas. A voz de Deus, ela não traz dúvida. Amém? Amém. E pastor Davi, você pode orar por ativação ou tu vai orar para todo mundo? Vai ser... Rapaz, eu vou orar e pedir para o Espírito Santo derramar como ele queira derramar nessa noite. Se é ativação, vai ser ativado. Se é cura, vai ser curado. Se é liberto, vai ser liberto. Se é ministrado, vai ser ministrado. Fica tranquilo. O pacote é dar com o Espírito Santo para liberar o presente para todos vocês hoje, em nome de Jesus. Amém? Eu não vou falar o que eu vou orar, mas vou pedir para o Espírito Santo manifestar como ele deseja, da forma que ele deseja. Porque cada um tem uma necessidade e ele é aquele que supre toda a nossa necessidade. Amém? Amém. Alguém tem mais alguma pergunta? Fique à vontade aí. Aproveitem, viu? E ainda mais quando tem sede, é aí que o Espírito Santo chega, hein? É. Ai, pastor Marcelo. Pastor Marcelo está na Não, América. eu não tenho Bênção de perguntas, Deus né? também. Eu não tenho perguntas, a gente sempre conversa com o apóstolo David. Eu vejo nele, assim, sabe, uma dimensão tremenda, um homem simples, um homem humilde. Às vezes tem um perigo, né? Quando Deus nos unge com essa unção apostólica, muitos têm crescido e têm se engrandecido. Então isso é perigoso, né? Um dia Lúcifer caiu, né, lá de cima, então a gente tem que tomar cuidado. Então eu vejo isso nele, essa simplicidade, essa humildade, e eu creio que Deus vai levar ele por muitas nações aqui na América, as portas estão abertas. Eu tenho contribuído no ministério dele, ele sabe disso, em outros ministérios Amém. também. Deus é uma forma também de fazer missões, né? Alguns vão, outros intercedem, outros contribuem. Então eu sou um contribuinte do ministério dele, sabe, tem meu apoio. Vejo Deus tremendamente. Ele é uma referência, ele é referência de homem de Deus, de um homem íntegro, de um homem que não só tem a unção, só tem os dons, mas tem caráter. Então, isso é importante, né? Muitos têm unção, mas não estou aqui para falar isso, né? Mas ele tem esse caráter de Deus, esse caráter de Cristo. Ele é bênção demais. Amém. Agora, uma chave que o homem de Deus disse aí, que eu preciso falar para vocês aqui. A humildade. Se você não carrega humildade, pouco você vai carregar do Espírito Santo. Não, mas por quê? Se não é uma coisa. Quando o homem... Eu tenho que falar. Pode falar, pastor Alessandro? Sim, fique à vontade, fique à vontade. Deixa o Espírito Santo falar aí através de você. Amém. É o seguinte. O Espírito Santo, ele vai te dando porções da unção, da presença. Se você mostra para ele que você é confiável, ele vai continuar te dando mais. Mas para você não achar que é você tem que entrar no nível de humildade e reconhecer que é sempre ele. Ele vai te usar, as pessoas vão testemunhar que foi você que foi o canal de Deus por uma cura, por uma libertação, por um milagre, por um sinal. Mas se você não tiver a humildade, isso pode subir o teu coração. E automaticamente a unção, ela seca. Ela para de jorrar. Saul recebeu uma unção muito forte. Se movia numa unção muito forte, mas não guardou o coração.
quando ele viu que as pessoas estavam... Saul matou milhares, Davi matou milhares e milhares. Opa! A inveja entrou. A perseguição entrou. Ao ponto de querer matar Davi. Agora, Davi recebeu a unção de rei, mas não foi reinar. Aí que muitas pessoas querem passar na frente do Espírito Santo. Ele foi ungido rei, mas não foi para o trono. Por quê? As pessoas não entendem que para o cumprimento da promessa tem um processo. E nesse processo Deus trabalha no nosso caráter, Deus trabalha no nosso coração, Deus trabalha em nós. Porque Deus sabe que se Ele não tratar primeiro em nós, pode se perder tudo aquilo que Ele nos deu. Então, eu falo isso porque o Espírito Santo, ele tratou muitos anos na minha vida. Deu uma ralada boa. Você tem, né, aí nos Estados Unidos, onde você tem aquele ralo, que você pega o ralo para ralar o queijinho. Nossa, ele ralou. E nunca faça essa oração. Não, talvez, não vou falar que nunca faça. Talvez tenha alguém que é mais corajoso que eu, né? Não, vou falar. Um dia eu fiz assim, uma oração assim: Senhor, me quebra e me faz de novo. Irmão, eu virei poeira. Não veio caco, não, eu virei poeira. Mas que Deus me quebrou, Deus me esmiuçou, Deus virou poeira, Deus fez poeira de novo, continuou fazendo poeira. Na hora que eu olhei, eu falei: Deus, cadê eu? Eu falei: nem estou vendo. Então, se tem algum corajoso aí, irmão, chega junto. Mas depois não reclama, não vai me ligar depois falando: eu fiz aquela oração. Mas se você quer viver um nível que outros não viveram, faça então. Espírito Santo, tira aqui, remove aqui tudo aquilo que impede um mover, um agir, um manifestar maior da tua presença, do Senhor na minha vida. Esse dia para trás, eu falei com o profeta Marcelo que quem carrega a unção, muitas vezes vem a perseguição. Por que vem a perseguição? Porque quem não tem unção quer perseguir quem tem. Então é mais fácil você falar de alguém que tem do que você buscar aquilo que aquela pessoa tem. Então, fica na posição. Porque sempre alguém vai querer ter aquilo que você tem, mas nunca vai saber o preço que você pagou. E uma das chaves espirituais aqui que ele disse é a humildade. A minha oração é que Deus levante homens e mulheres tão ungidos, mas tão ungidos, para combater a apostasia desses dias. Porque nós estamos vivendo um tempo que aquilo que era certo hoje é errado. E o que é errado hoje é certo. Nós estamos vivendo um tempo de valores que estão... muitos lugares perderam a compostura. Então, o certo hoje é verdade, mas a verdade não é verdade, é mentira. E eu preguei isso ontem, que Lucifer conseguiu convencer anjos que estavam diante de Deus, viam Deus, ouviam Deus, estavam no céu. Ele conseguiu fazer que uma mentira se tornasse verdade e trouxe consigo uma terça parte dos anjos. E se nós, amados, não tivermos o Espírito Santo na frente, se nós não tivermos o Espírito Santo conosco, o temor de Deus não vai ser visível em nós e através de nós. Então nós precisamos realmente afinar essa nossa relação com o Espírito Santo de uma relação com a comunhão. Porque é na comunhão que tem intimidade. Vou dar um exemplo. Um namoro. O namoro pega na mão, dá um abraço. É limitado. É um relacionamento. Mas a comunhão, a intimidade é no casamento. E na comunhão, na intimidade, que vem os filhos, vem os frutos. Então, a minha oração é que Deus levante pessoas tão ungidas que você seja resposta onde você está. E amanhã Deus levantar o paralítico, a pessoa fala: nossa, glória a Deus. Foi Deus que fez. Que ele cresça e eu diminua. Mais de ti, Senhor, e menos de mim. Mais de ti, Senhor, e menos de mim. Pode falar. Eu queria comentar algo bem rápido. Eu preguei sobre isso, um sermão sobre a janela que está lá em Atos, bem rapidinho, porque a gente vai ter que orar, né? Todo mundo tem seus compromissos.
E agora eu vou ter aula também no Gordon, que eu estou estudando, fazendo mestrado, para a glória de Deus. E muita gente tem visto essa humildade na minha vida e eu engrandeço a Deus por isso. A gente tem que ser humilde, não bobo, né, mas humilde. Verdade, apóstolo David. E lá, quando aquele jovem caiu da janela, foi tão simples, apóstolo David, Paulo ressuscitar ele dos mortos, que Paulo apenas abraçou ele e levantou ele dos mortos. Ou seja, o Espírito Santo está ministrando. Nos tempos dos apóstolos, era simples ressuscitar os mortos. Era coisa natural. Paulo vai lá. Se fosse eu e você, se fosse a gente ia divulgar nos meios, a gente ia... Meu Deus do céu, Paulo não. Paulo só abraçou o jovem e falou, levanta, a vida nele está. Com a maior simplicidade. Então eu ramandará, sirimi cantará, papapá, recarabá, surimi cantará. Desculpa tomar o tempo aí, tá forte aqui fluindo. Eu creio nesse tempo onde essas dimensões, esses milagres, levantar mortos, curar cegos, isso que tem acontecido na vida do apóstolo David, essas maravilhas que tem acontecido no ministério dele, vai ser comum no ministério de cada um aqui, em nome de Jesus. Amém. 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 Eu tenho um presente especial para vocês, eu vou orar por cura agora, mas, pastora Alexandre, essa aqui é a água da nova unção. Foi um presente do profeta T.B. Joshua. E, no final, eu vou estar borrifando essa água sobre esse aparelho, mas, não, como o profeta nos ensinou, não há distância para que o milagre não aconteça. Então, tem muitos milagres de testemunho de pessoas que receberam a cura através da água sendo só borrifada no aparelho celular, na tela de televisão, e a pessoa que estava do outro lado foi curada. Então, eu quero já te alertar, se você, no final do culto, você sentir vontade de ter vômito, você começar a expelir algumas coisas, não fique preocupado. Porque eram coisas que havia em você que precisavam ser removidas. Amém? Se você tiver isso, ó, tá um cheiro de óleo aqui. Tem pessoas que já estão começando a sentir um cheiro de óleo. Meu Deus, derramassou. Não é mirra, não é óleo, é um óleo diferente, ó. Se você respirar, você vai sentir onde você está aí, ó. Amém, Espírito Santo. Amém. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado. Aleluia. Meu Deus, é forte a unção aqui. Oh, rei pacaraçou, canaraçou. Oh, rei pandaraçu e kendecomanaramastu e kenderrabastu e kenderrabias. Receba essa unção agora que o Espírito Santo está movendo aqui agora. Teste! Toca, Espírito Santo. Libera esta unção agora sobre essas vidas. Não há distância para a impartição da unção. Não há distância para a manifestação da tua unção, Espírito Santo. Quando foi o primeiro comando que o Senhor me desse. Querer mandar a sou. Receba esta unção agora. Receba esse toque fresco. Receba essa unção que vem sobre ti agora. Receba agora em nome de Jesus. Meu Deus. Pessoas estão sentindo um fogo, pessoas estão sentindo o seu corpo tremer. Receba essa unção que vem sobre ti agora. Como o profeta T.B. Joshua me abençoou e liberou essa unção sobre a minha vida. Espírito Santo, eu peço que libere essa unção sobre a vida deles também agora. Agora, Espírito Santo, manifesta-se, Espírito Santo. Manifesta, Espírito Santo. Toque-os agora, em nome de Jesus. Meu Deus, o cheiro do óleo é muito forte. A unção está fluindo aí, querido. Vai continuar fluindo ainda. No poder que há no nome de Jesus agora. Todo problema na coluna, todo problema nos ossos, todo problema nas vértebras, todo problema no pescoço, todo desgaste nos ossos. Meu Deus. Toda coluna fora de alinhamento. Eu ordeno e declaro no poder e na autoridade do nome de Jesus, espírito da doença e de enfermidade que agia, sai agora em nome de Jesus. Ossos, escute a minha voz, sejam alinhados agora.
Vértebras sejam alinhadas agora. Quadril venha ser alinhado agora. Hernia de disco desapareça agora em nome de Jesus. Ou caroço no corpo, eu te ordeno, saia, desapareça agora em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, manifesta o seu poder agora. Agora, em nome de Jesus eu te peço. Toque os Espíritos Santo. Toca os Espíritos Santo. Toque-os agora, em nome de Jesus. Aquilo que você não podia fazer com a sua coluna, pode fazer. Aqui, o movimento que você não podia fazer, pode fazer aí. O exercício que você não podia fazer, pode fazer. Algumas pessoas estão sentindo até a sua coluna queimar. Aleluia, glória a Deus. Estenda suas mãos como um sinal profético, né? E eu vou borrifar essa água agora sobre você, onde você está. E seguindo uma direção do profeta Tibidocho, né? Senhor, aqui, Deus, está a água da nova unção. Essa água da nova unção, Deus, ela carrega uma ativação para milagres, cura, libertação, sinais e maravilhas, Pai. E aqui, Deus, tem mãos estendidas, Senhor, um ato de fé, crendo no teu poder, Pai. E eu te peço agora, Senhor, em nome de Jesus, como o profeta Tibidocho disse para nós ministrarmos as nações, eu peço agora, Espírito Santo, manifesta o seu poder. Toque-o, Jesus. Receba agora, em nome de Jesus. Receba agora, no poder e na autoridade do nome de Jesus sobre a tua vida. Aleluia. Amém, Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Tem alguém que está aqui e gostaria de deixar um testemunho, testificar o que o Senhor fez nesse dia, na sua vida, porque todo testemunho glorifica o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado, pastor Alexandre, a pastora Fabiana, pela oportunidade. Muito obrigado por esse tempo maravilhoso que tivemos aqui com vocês. Que o Senhor os abençoe, o Senhor os prospere, a abundância, a riqueza, todas as áreas do Senhor na vida de vocês. E que o nome do Senhor venha a ser glorificado onde vocês estão. Glórias a Deus, amém. Isso é tremendo. Muita eletricidade, poder de perfume. Realmente, querido, acontece coisas poderosas. Agora eu quero te falar uma coisa. Tem pessoas que esse sinal de pó de ouro e pó de prata, como está na ponta dos meus dedos, e o óleo também na mão esquerda, tem pessoas que ficam até 4, 5 dias, até 3 dias, viu? Você lava a mão e está lá ainda. Tem pessoas que, após a ministração, vão olhar a sua roupa. Sua roupa também está cheia de pó de ouro, pó de prata. Amém? Glórias a Deus. Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Encerro aqui, pastor Alexandra. Deixa a senhora no comando agora. Amém, apóstolo. Meu Deus, minhas mãos estão tudo douradas aqui. Com um pó de ouro aqui na minha mão. Louvado seja Deus, né? Tudo para a glória do Senhor. Amém. Amém. Que unção poderosa, né? Louvado seja Deus, meu Deus. Muita unção, senti muita unção, cheiro. Quando você começou a falar da mirra, do azeite, e começou a borrifar, o cheiro, eu senti aqui como se estivesse fazendo aqui na minha presença aqui, perto de mim. Louvado seja Deus, né? Tudo para a honra e glória do santo nome do Senhor. Agradecemos, né? Em nome de Jesus, né? Por essa ministração poderosa, né? Agradecemos também, a sua esposa não estava conosco, mas agradeço a ela também por ter liberado você por algum tempo. E quem sabe, posteriormente, ela venha ministrar também, né, pastora Fabiana? Em nome de Jesus, está conosco, né, seria uma honra também, né? E, então, agradecemos e passamos a palavra para a pastora Fabiana, em nome de Jesus. Amém. Pastor David, no Instagram, no Facebook, o senhor tem um contato onde as pessoas possam encontrar o senhor? Tem sim. Contato, né? Deixa... No Instagram é Davi Garcia. Tanto no Instagram como também na página do Facebook e também no YouTube.
Mas se eu pegar aqui para você do Instagram. É Davi Garcia, Davi com D no final, davigarcia.g. Maravilha. O senhor tem alguma uma agenda agora para esses dias para alguma cidade, algum estado do Brasil? Os meus irmãos aqui que estão, possam estar talvez visitando a Sim, igreja? nós estamos agora com esperando uma confirmação para o Paraguai no mês de agosto, e já está confirmado a ida do dia 9 ao dia 22 de setembro para o México, né? Não é somente na cidade do México que eu prego, eu já preguei em 19 lugares diferentes do México. E nós estamos aguardando essa confirmação agora do Paraguai para agosto, né? Então, compromissos que já estão pré-agendados são o mês de agosto e o mês de setembro. Outubro, novembro e dezembro ainda estamos aguardando nosso amigo Espírito Santo nos direcionar para onde irmos, né? E nós temos aqui o trabalho também com as igrejas locais. Nós não damos cobertura, nós damos paternidade, porque paternidade vai muito mais além do que cobertura. E nós temos feito esse trabalho no Brasil e também no México, né, com apóstolos, pastores, homens e mulheres de Deus que desejam, né, viver um nível maior, uma dimensão maior com as coisas de Deus. Então, assim, nós temos trabalhado também sobre isso, né? E eu gostaria aqui de fazer um pedido, pastora Fabiana, aqui. Eu sei que aqui tem intercessores, tem pessoas aqui que Deus acorda de noite, à madrugada para orar. Eu sei que Deus aqui mostra em sonhos, vem aquela pessoa para você, e aquele momento você já entende que é um comando para você orar. Eu sei que tem pessoas aqui que são intercessores, e eu gostaria de sempre pedir que esteja orando por nós também, porque nós sabemos os desafios que temos, e sabemos o desafio também que vocês têm fora do Brasil, em outro país, né? Eu tenho orado muito aí pela Europa também, né? Tenho orado muito pela vida de vocês. E Amém. pode ter Glória a certeza Deus. que vocês são luzeiros nessa nação. Amém. Apóstolo, se alguém quiser participar da sua mentoria, né? Da sua cobertura, a pessoa entra em contato por algum telefone, pelo Instagram, pelo Facebook, como seria? Se alguém que estiver Eu interessado em vou, participar. se alguém quiser participar, pastor Alexandre, pode pegar meu WhatsApp com a senhora. Amém. Amém. Amém? Aí a Amém. senhora tem a liberdade de passar, ou a pessoa entrar em contato ali no Instagram, ou mandar uma mensagem no Facebook também, que a pessoa vai achar mais fácil. Amém. Pastora Fabiana, o microfone está fechado. Então, eu creio que a nossa cantora Simone, ela não está. Nós vamos estar encerrando aqui o culto, se meus irmãos aqui já tiverem. Joaquina, você estava com dores nas costas, isso? Eu estou com a hernia de disco aqui do 5 até 1. Sentiu alguma queimação quando o pastor estava orando? Não, melhorou um pouquinho, mas ainda está bem incomodada. Eu já tomei umas 3 injeção do CT, né? CT Spritzer, para ver se não precisa operar, mas vamos esperar mais um pouco agora ainda, ele falou. Porque ele falou que é uma operação muito delicada. Por isso. A irmã Joaquina, ela mora na Alemanha. É na Alemanha, né? Sim. Sim. Que perto da Fabiana. Sim. Perto de Frankfurt. Isso. Tá marcada a cirurgia, Joaquina? Não. A gente fez 3 CT Spritzer, 3 injeção com aquela máquina do CT, que eles aplicam direto no nervo, porque o nervo estava muito inflamado. Meu Deus. Né? É uma hernia de disco do 5 até do 5 e 1, né? Amém.
E agora, por exemplo, eu estou um pouco em pé, que eu estou aqui no hospital com meu sogro, né? Você está no hospital? Eu estou aqui no hospital com ele. Ah, Não, mas eu não é de mim, não. Eu estou acompanhando o meu sogro. Amém. Mas não é eu, não. E você gostaria o quê? Que o apóstolo orasse por você? Eu gostaria muito de receber essa cura. Sou muito difícil de Então, receber a cura, não sei porquê. Mas Amém. não sei onde está o mistério, mas... Amém. Vou orar para a senhora. Mas a fé, né? A fé chama a existência daquilo que não existe como se existisse. Uhum. Mesmo que a senhora está sentindo a dor, a gente sabe que a dor é o sintoma da doença ou da enfermidade ou desse problema que a senhora tem na coluna, mas o poder de Deus ele vai acima de tudo isso, né? Uhum. E aonde Jesus realizou milagres, aconteceu milagres, como eu dei o testemunho dessa jovem de 16 anos, foi através da fé. E muitas vezes a pessoa ela recebe a cura e ela tem que continuar ali declarando, confessando, liberando a palavra, dizendo: Senhor, se o Senhor me curou, eu creio na minha cura, sigo curada, eu vou te contar um testemunho. Uma vez eu travei a minha coluna, eu tive problemas muito sérios de coluna, e eu travei a minha coluna e eu tinha que ir para a igreja de manhã dar um estudo bíblico. E eu chorei, mas eu chorava para mim sair da cama. E eu, com muita dificuldade, eu consegui me levantar e falei: Senhor, o Senhor me curou, a tua palavra diz que o Senhor me curou, eu estou curado. Fui, ministrei, fiquei 2 horas em pé. Para mim entrar no carro de novo para ir embora para casa foi um sofrimento, uma dor. Mas eu falava assim: não, Senhor, eu prefiro crer na tua palavra do que olhar para a minha dor. E à noite fui pregar no culto, de repente caiu uma folha de aviso no chão e eu agachei para pegar a folha. E naquele momento todo mundo olhou para mim e falou assim: mas peraí, você não está com a coluna travada? Aí eu falei: realmente. Aí eu desci, subi, agachei, levantei e foi ali totalmente curado, né? Teve uma pessoa que chegou aqui na coluna, chegou na igreja com um exame que tinha muitos problemas com vértebras, muitos problemas com hernias de disco. A coluna dela estava totalmente assim, muito danificada. Mas como Deus, ele é autor da vida, o criador de todas as coisas, ele fez novo a coluna dela. Então, gostaria que só colocasse a mão sobre a coluna agora, né? Colocasse uma das mãos sobre o lugar onde você sente mais dores, né? Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, Deus, não há distância, Senhor, para o Senhor curar, não há distância para o Senhor operar milagres, sinais e maravilhas. Deus, coloca, Deus, a vida da tua filha agora, Joaquina, Senhor, diante de ti, e repreendo, meu Pai, no nome de Jesus, todo espírito da doença, enfermidade, alojado, Senhor, na coluna, que está causando, Senhor, desgastes, inflamação, dor no nervo, nas vértebras, nos ossos, e no poder que há no nome de Jesus. O Espírito Santo manifesta com o seu poder curador hoje. Glorifica o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a coluna agora ela venha a ser alinhada, Pai. Ela venha a ser calcificada. Que todo dano que sofreu nos discos, Pai, sejam reparados agora. Pai, eu peço que o anjo da cura agora, remandaraçou, mandaracébia. Deus, o anjo, Senhor, cirurgião, se for necessário, Senhor, comece a operar a coluna da tua filha agora, Pai. Comece agora a operar a coluna dela agora, Senhor. Se tiver, Deus, que fazer remoção de ossos, que sejam removidos e ossos novos sejam colocados. Deus, tudo aquilo que precisa ser removido, Senhor, para uma habilitação normal, saudável, Senhor. Que os anjos do Senhor agora façam, Senhor, todo reparo, toda remoção agora no nome de Jesus. Ossos, nervos, músculos, pele, veias agora, sejam todos tocados agora e feitos novos. Senhor, se for preciso, Senhor, o Senhor dá uma coluna nova para a tua filha, que o Senhor dê nesse dia, Pai. Manifesta o seu poder, a sua glória. Deus, que toda inflamação seja estagnada agora, Pai. Toda inflamação agora nos nervos, Senhor, que o Senhor venha remover agora, Pai. Que a tua filha venha ter uma coluna nova, saudável, curada pelo poder do Senhor nesse dia.
Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu recebo Amém? a cura em nome de Jesus. Isso. Creia somente e faça o que você não podia fazer. Em nome de Jesus. Creia somente. Creia somente. Creia somente. Porque tudo é possível àquele que crê. Amém? Amém. Posso pedir mais uma coisa? Pode? Pode fazer uma oração para o meu sogro? Ele já Sim. está na idade e ele está no final, mas está difícil de partir. Sim, qual que é o nome dele? Manfredo. Senhor, meu Deus, meu Pai, coloca o nosso irmão Manfredo diante do Senhor, Pai. Tu sabes e conheces todas as coisas, Deus. Eu peço, Deus, que o Senhor venha alcançar a vida dele hoje, Pai. O plano do Senhor é bom, perfeito e agradável, porque a sua vontade é assim, Pai. E eu peço que o Senhor toque a vida dele agora, do alto da cabeça à planta dos pés. E Deus, estabelece aquilo que o Senhor tem para a vida do teu filho, para o dia de hoje. Em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigada, apóstolo. De nada. Deus abençoe. Amém. Amém. Eita glória. Estamos em concordância com as orações, com a ministração. Louvado seja Deus. Eu glorifico, né, o nome do Senhor Jesus Cristo e honro você, apóstolo Davi, aqui na terra, né, dos viventes. Seja honrado em nome de Jesus. E nós Amém. agradecemos, louvamos pela sua vida. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Que bênçãos sejam jorradas agora, Pai, na vida do apóstolo Davi, da família dele, da Amém. casa dele, Pai, do trabalho dele, Pai, em nome de Jesus, Pai. Tudo que cerca ele, Pai, seja abençoado em nome de Jesus, Pai. Que a Amém. sua graça, Pai, que o teu poder, Senhor Jesus, se manifeste na vida do teu filho, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Por causa deste culto, Pai, eu te peço, Senhor Jesus, em nome de Jesus, dupla honra para o teu filho, Senhor Jesus. Amém. Nós agradecemos, Senhor Jesus, de todo o nosso coração. Estamos muito grata, Pai, por tudo que o Senhor fez aqui, Pai, através do teu filho, Pai. Nós glorificamos o teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Glória a Deus. Muito obrigado. Nós é que agradecemos. Nós é que agradecemos, apóstolo. Que Deus abençoe Amém. a sua vida. Amém. Sempre é um prazer, uma honra servir para o reino. Até a próxima, viu? Depois tem mais. Obrigada, Combinado. apóstolo. Obrigado, meus irmãos. Humildade, né? Em nome de Jesus, né? Que conserve o seu coração para vir outras vezes, né, Amém. pastora Fabiana? Amém. Amém. Deus abençoe, apóstolo. Muito Amém. obrigada. Muito obrigado. Então, Minhas irmãs, um beijinho para todas. Até quinta-feira que vem. Ó. amém. Deus abençoe a todos. Fique na paz do Senhor Jesus.